esse é o ValenteCast, o seu podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós temos mais um episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD tem fundamentos essenciais que devem ser compreendidos no seu artigo 2º, além de princípios específicos incidentes sobre o tratamento de dados previstos no artigo 6º. Entre os fundamentos existentes na LGPD previstos no artigo 2º que se aplicam não só à proteção de dados regulada pela LGPD, mas em virtude de sua abrangência, de serem conceitos gerais relacionados à proteção de dados, se aplicam a qualquer norma brasileira protetiva de dados pessoais, merece um maior destaque da autodeterminação informativa, que está prevista no artigo 2º, inciso 2 da LGPD, e é uma cláusula geral de proteção dos direitos do titular. A autodeterminação informativa parte da proteção geral à privacidade existente no artigo 5º da Constituição e transforma essa tutela em uma proteção específica da privacidade dos dados pessoais baseada na autonomia da vontade do titular. Então, com isso, o titular dos dados pessoais tem direito ao conhecimento adequado e correto dos tratamentos realizados por determinado controlador e de que forma esse tratamento é realizado. O conceito da autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional foi elaborado pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1983, no julgamento sobre a constitucionalidade da Lei do Censo Alemão de 1981, que continha um questionário extenso e invasivo que permitia o tratamento dos dados pessoais e o seu compartilhamento entre órgãos públicos. Esse fundamento da autodeterminação informativa, ele se reflete em absolutamente todos os 9 incisos do artigo 18 da LGPD, que lista os direitos do titular, a partir de 6 elementos, que são o consentimento, o conhecimento, a retificação, a boa-fé, a interrupção e a exclusão. Desses 6, a boa-fé tem previsão específica no caput do artigo 6º da LGPD como um princípio. Então é algo que no Brasil, na doutrina e na prática da interpretação e aplicação da LGPD, é algo que deve ainda ser melhor trabalhado e definido sobre se ele se insere nos direitos e normas decorrentes da autodeterminação informativa ou se ele deve ser analisado e estudado como um princípio à parte. Como um exemplo da autodeterminação informativa, o titular tem os direitos de obter do controlador a confirmação da existência do seu tratamento, é o conhecimento, o bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados de forma contrária com o previsto na LGPD. Aqui nós temos a interrupção e a exclusão. E também, como último exemplo dos direitos previstos no artigo 18 e o elemento da autodeterminação informativa que se refere, nós temos a informação sobre a possibilidade de o titular não fornecer o seu consentimento e sobre as consequências dessa negativa. Isso decorre do conhecimento e do consentimento. Apesar de se tratar de um conceito legal novo, a autodeterminação informativa já era estudada e aplicada na doutrina e na prática judiciária no Brasil, inclusive na proteção de dados pessoais. E os direitos derivados da autodeterminação já existiam em leis anteriores à Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que não com esse nome. E é um ponto que nós veremos em alguns episódios futuros. Nós teremos em breve uma série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o seu diálogo das fontes com outras leis no Brasil que protegem os dados pessoais. Nesse sentido,
dando um spoiler e um exemplo, o Código de Defesa do Consumidor traz entre os direitos do consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados pelo fornecedor. Está previsto no artigo 6º, inciso 3º do CPC. Além disso, o consumidor também tem direito de ser informado sobre a abertura de cadastro pelo controlador sem a sua solicitação e com a inclusão dos seus dados pessoais, o direito previsto no artigo 43 caput e parágrafo 2º do CDC, e também há os direitos de acesso e de alteração dos dados pelo consumidor, assegurado também pelo artigo 43 no caput e no parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a Lei do Cadastro Positivo também exige a comunicação inequívoca do titular dos dados pessoais sobre a abertura de um cadastro, banco de dados com seu nome, é o que está previsto no artigo 4º, parágrafo 4º, incisos 1 a 3 da Lei do Cadastro Positivo, de forma similar ao que prevê o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que não houvesse a previsão legal expressa da autodeterminação informativa, indiretamente, direitos derivados da autodeterminação, como o conhecimento e o consentimento, já eram assegurados na legislação brasileira. Então encerramos por hoje esse episódio e amanhã voltamos mais com Direito, Educação e Tecnologia. Até lá!